Olá, Virginiano! Olá, Virginiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue só aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, guias ancestrais, toda a milícia celeste que nos proteja e que nos dê o direcionamento claro e objetivo para os próximos dias. Gratidão. Bora lá, vamos ver, vamos pegar aqui uma mensagem geral, vamos ver de qual energia a gente está falando. Uma carta, por favor. Existência. Olha que linda. Essa carta é uma das minhas preferidas nesse tarô, com o renascimento. É muito lindo, Virginiano, porque sempre que a gente se conecta com a espiritualidade, aqui eu estou falando com pessoas que estão com urgência para viver o seu propósito de vida, com urgência para expandir a consciência, com urgência para entregar o seu melhor por onde passa, com urgência para receber o melhor também, porque se somos criaturas, filhos de um Criador, que é Deus de toda essa espiritualidade maior, também somos abundantes, né? Também temos esse vínculo eterno e a gente merece receber. E eu sinto aqui virginianos que estão com essa urgência de viver. É aquilo, né? Para viver não basta estar vivo. E através dessa urgência de viver e de se conectar e de se reconectar com a existência, que nada mais é do que a si mesmo, quando a gente se conecta, se somos criaturas, filhos de um Criador, se nos conectamos com nós mesmos, nos conectamos com o todo. Concorda? Somos parte do todo. É lindo porque quando a gente faz essa conexão, quando a gente começa a buscar essa conexão espiritual para trazer de fato significado para essa vida terrena, porque a vida terrena ela é muito limitada, né? Nós somos muito pequenininhos perto desse universo, perto de toda a espiritualidade. Então, quando a gente começa a se conectar com toda a espiritualidade, a gente começa a ver sentido na vida, né? Porque somos passageiros, enquanto humanos somos passageiros. Não adianta eu querer me sentir pertencente de um ambiente, de uma família, de um núcleo familiar, de um relacionamento, de um ambiente de trabalho, porque ali é um ciclo passageiro. Se eu me sinto muito pertencente àquilo que é humano, que é matéria, eu deixo de pertencer à espiritualidade. Eu deixo de fazer coisas que estão de fato alinhadas com o meu propósito enquanto humano na Terra, sabe? E enquanto espírito. E muitas vezes, para a gente começar a viver esse propósito espiritual, que é a carta da existência, a gente precisa desapegar um pouco da matéria, desapegar um pouco de tudo que a gente viveu até aqui, desapegar de nós mesmos, de crenças, de familiares, de relacionamentos, para que a gente possa de fato renascer alinhado a esse propósito. Esse processo de matéria e espírito, quando a gente está muito conectado com nós mesmos, ele é um só. Mas quando a gente não está tão conectado assim com nós, com as nossas vontades, com os nossos anseios da alma, viram-se dois processos, independentes e separados. E para eu sair de um, para começar a viver outro, é um processo muito de desapego mesmo, sabe? De soltar as coisas. Um processo um pouco dolorido, né? Quanto mais apegado à matéria estamos, mais dolorido se torna o processo para que consigamos nos conectar espiritualmente, digamos assim. E essa mensagem é muito linda porque
eu me conecto agora com pessoas que estão nesse processo de começar a deixar ir algumas coisas para de fato buscar um propósito maior. É como se você já não se sentisse mais pertencente no meio que você vive, perto das pessoas que você vive. É como se os relacionamentos que te aparecessem não fossem o suficiente, sabe? Porque, de fato, só quando alinhado ao seu propósito espiritual, você vai ter relacionamentos que vão te preencher. Porque mesmo que eles sejam dolorosos, digamos assim, ou difíceis, eles vão ter um significado. Na essência, você entende que aquilo é para um aprendizado maior, é para um processo espiritual de evolução, sabe? De antemão, parabéns. Parabéns, virginiano, porque todos estamos aqui temporariamente e é uma pena que muitas vezes, falo por mim mesmo, a gente se deixa levar tanto pela matéria, né? Pela comparação, a gente se deixa levar pelo ego, por não querer ser menor, por tantas coisas que nos aprisionam na matéria e nos afastam do nosso propósito espiritual. E o fato de você buscar e começar a sentir esse incômodo de querer se sentir pertencente a algo maior que de fato faça sentido, é um despertar espiritual. É o início, não digo do seu processo, tá? Porque tudo que a gente vive vai nos preparando para esse momento. E tudo que você vai viver a partir de agora também vai te preparar para alcançar outras dimensões. Mas parabéns pela coragem de escutar essa vozinha, sabe? Por escutar a sua alma, o seu ímpeto, por escutar o seu espírito, por se permitir se abrir para esse novo, porque exige muito da gente, né? Exige muito de aceitar, muitas vezes deixar os nossos gostos de lado, gostos momentâneos, para se conectar com a nossa essência e descobrir novos gostos, novos padrões, novas formas de viver e experienciar a vida, sabe? De fato, com mais leveza, com mais clareza. Só que, como eu estava falando, esse processo de um lugar ao outro exige uma transição. E a partir de agora, se você ainda não estava vivendo esse processo de transição, é um processo que você começa a viver. Um processo muito lindo, que vai exigir de você comprometimento consigo mesmo e com a sua missão aqui na Terra. Não para ajudar só as outras pessoas com a sua luz, porque você também acaba ajudando, né? Quando você se cura, você também cura o outro. Você ajuda nessa cura universal, mas pelo seu processo consigo mesmo, não só pelo outro, principalmente com você. A gente não está aqui para curar o outro é consequência dos aprendizados que a gente precisa ter. Parabéns por esse chamado, né? Por aceitar esse chamado, essa escolha. Vamos dar uma carta potencial para sua leitura? Virginiano, qual que é a carta potencial para o signo de Virgens? Por favor, uma carta. Qual que é o desafio? Carta potencial da sua leitura: 4 de copas. E o desafio: o 7 de copas. No fundo do deck, o enforcado. Nesse tarô aqui é representado pela carta da perspectiva, enxergando as coisas de uma outra maneira. É como se a vida estivesse me colocando do lado avesso e com o passar do tempo eu entendo que o avesso é o meu lado certo. Como potência da sua leitura, a gente tem o 4 de copas. O 4 de copas, ele fala de você começando no lado positivo, né? Que é a posição da carta nessa leitura. Você começando a ver outras possibilidades. Você começando a ver outras maneiras de viver, de experienciar a vida.
É como se você começasse a entender que a sua vida está só começando, sabe? E aqui eu não estou falando de idade, pessoal. Eu estou falando de propósito de vida, que é muito além da idade. Muita gente vive o seu propósito de vida dos 80 aos 85 anos, sabe? Porque precisou se preparar para chegar nesse momento. E muita gente vive o seu propósito de vida dos 5 aos 15 anos, por exemplo. Como eu falo aqui de urgência, né? Você com essa necessidade de querer essa transformação, a gente tem como obstáculo o 7 de copas. O 7 de copas é onde a gente tem muitas possibilidades, é onde a gente tem opções de escolha. Muitas vezes tantas que a gente se confunde e se paralisa, sabe? Só que o 7 de copas na sua leitura, ela caiu na posição negativa da leitura, ou seja, eu ainda não consigo ver essas possibilidades. Eu ainda não consigo ter um pouco de clareza para entender, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou vivendo o que eu preciso de fato viver? Sabe? E essa carta aqui ela é muito interessante, porque é como se fosse uma criança, né, aqui, olhando para 3 copas derramadas e a espiritualidade oferecendo uma nova copa para ela, como se fosse uma nova oportunidade, um novo recomeço, sabe? Como desafio, eu não tenho essas opções, eu não consigo enxergar isso. Aqui a gente começa a entender que tudo que aconteceu até o momento presente, até hoje, aqui agora, foi importante. É aqui que começa o nosso renascimento, sabe? É onde eu deixo de ser vítima das situações e não sou consequência do que me aconteceu. Por exemplo, eu não sou assim porque eu não tive amor na infância, eu não sou assim porque isso, eu não sou assim, entende? Eu paro de ter esses questionamentos, entendo que existe uma espiritualidade maior, me coloco na posição de ser humano, de ser vulnerável, de ser aprendiz da vida e começo a entender que todas as oportunidades que me aconteceram até aqui me ajudaram a ter um pouco mais de clareza no meu âmbito de propósito de vida, que é espiritual, entende? E a partir de agora, com toda essa experiência e com essa bagagem, eu consigo usar minha própria trajetória de vida até aqui para focar no que de fato é essencial, no que é importante. E a partir desse momento que eu começo a entender que eu sou muito pequeno, que eu sou criatura, mas sou filho de um Criador e que tenho toda essa abundância, eu começo a ver as possibilidades chegando de uma forma clara. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem opções, a gente tem possibilidades, só que não estão alinhadas ao nosso propósito, não estão alinhadas. É uma porta que ela está ali, mas ela não se abre. Por quê? Porque ela não está alinhada. E agora, além de eu ver a porta, eu começo a ver a porta abrindo. E o caminho abrindo, não, e o caminho aparecendo, sabe? Para que eu possa caminhar com mais leveza, com mais clareza, entendendo muito mais sobre a individualidade, qual é a minha missão. O que eu vim curar aqui, sabe? Começo a olhar para os meus ancestrais, entender que existe força, que eu não estou sozinho. Começo a olhar para toda essa linhagem que me trouxe até aqui agora e agradecer, independente de como foi. Aqui a gente pode estar falando de cura também, né? Todo renascimento existe uma nova versão autêntica de nós mesmos. E a gente só renasce autêntico e ciente de quem somos quando a gente passa a respeitar e entender que todas as histórias que aconteceram antes da gente deram para a gente o que poderiam ter dado e foram o suficiente para que a gente vivesse os aprendizados necessários também individuais para o nosso espírito e a partir de agora continuar evoluindo nesse âmbito da vida, sabe, nesse sentido. Começando a entender que, por exemplo, tudo que me aconteceu me favoreceu. E a partir do momento que eu entendo que eu sou abundante, que eu tenho tudo que eu preciso para continuar seguindo,
mesmo que do começo, nos passos pequenos, eu começo a entender que eu estou no parado e que tudo que me acontece me favorece. Os desafios da vida não vêm contra mim, vêm para me mostrar algo, sabe? Eu começo a olhar com uma clareza maior das coisas. Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Bora lá, ó. A gente tem o 3 de espadas, o 10 de paus e o 5 de ouros. Aqui eu estou falando de exaustão, né? Eu estou falando com pessoas que, não vou dizer que passaram por tudo isso, leve para a sua, né? Pegue para você apenas aquilo que ressoar com você. Estou falando para pessoas que na área de relacionamentos, na área emocional, muitas vezes não se sentiu valorizado, não sentiu que recebia tudo aquilo que merecia receber, muitas vezes foram traídas, muitas vezes se questionam e se auto-sabotam. Será que eu de fato tive isso porque eu mereço isso? Sabe? Será que vai ser sempre assim? É como se não visse uma luz no fim do túnel. Também na vida profissional, uma exaustão no sentido, tipo assim, de falta de reconhecimento, sabe? De excesso de trabalho, excesso de demanda, excesso de correr atrás, correr, e não ver resultado disso tudo, né? Muitas vezes passando por dificuldades financeiras, passando por situações de limitações. Mas o mais engraçado, o mais legal é que depois disso tudo, depois de todo esse cansaço, depois de toda essa falta de validação, desse processo, sabe? Olha o que você encontra. Um 10 de copas. O 10 de copas, ele vem trazer completude. Ele vem trazer para a sua vida emocional realização. Ele vem trazer você e colocar você no meio de pessoas e lugares onde as pessoas começam a valorizar tudo isso. Só que aqui, isso aparece para você quando a gente volta um pouquinho no que eu estava falando antes, no seguinte, por exemplo, como que eu vou... Esse despertar espiritual, ele me coloca em caminhos que são essenciais para o meu amadurecimento. E quando eu entendo que existe uma espiritualidade maior que me ampara, até o que vem para me prejudicar, digamos, acaba me ajudando. Entende? Então aqui, pessoal, independente de tudo que aconteceu, tá? Aqui eu tô falando de dores mesmo, sabe? De falta de valorização e principalmente falta de valorização de você com você mesmo, porque quando todo mundo fala que você não presta, ou que você não faz o trabalho direito, ou que você... Sabe, ou quando tem esse tipo de coisa, a gente acaba acreditando, né, nisso tudo. E a espiritualidade, ela vem para abrir os seus caminhos. A carta da existência, ela vem para te mostrar que você tem uma conexão maior com tudo isso. E quando você entende essa conexão, é o que eu falei agora há pouco, tudo que te acontece te favorece. Você começa a agradecer. E aí você começa a enxergar a beleza nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, começa a ter gratidão e agradecer por todos esses momentos que te fizeram forte, que te fizeram superar, que te fizeram ser uma pessoa muito melhor. E aí você encontra essa completude, porque você entende que sendo espiritual, não tem comparação humana e terrena que te faça menor do que o outro, que te faça diferente, no sentido assim de inferioridade, sabe? Mas você entende que a sua individualidade é o grande potencial, é onde você começa a entender todos os seus defeitos, todas as coisas que você pode melhorar, todas as crenças limitantes que você replica de ancestrais que você nem lembrava, ou nem sabe por que faz o que faz, sabe?
Aqui pede uma conexão muito grande de você com você mesmo, e a partir dessa conexão você começa a ver oportunidade onde você não via. É onde você começa a entender que tudo o que te aconteceu de fato estava te preparando para viver o melhor momento da sua vida, que é o momento que você está bem com você mesmo. Não adianta querer mudar de lugar, mudar de casa, de país. O melhor lugar do mundo é aquele que você está bem com você mesmo, e depois disso você tem pessoas que despertam o teu melhor sorriso, que te fazem se sentir bem também com você, sabe? Valorizam quem você é, reconhecem quem você é. E esse tipo de gente a gente não procura. Primeiro a gente se conecta com a gente se conecta com a espiritualidade, e a espiritualidade se encarrega de trazer essas conexões pra gente, pra nossa vida. Que lindo, virginiano, você encontrando um novo caminho, uma nova direção, cheia de possibilidades, cheia de alegria, cheia de aprendizados, né? Porque esse caminho espiritual é um caminho que de fato vem para desafiar, para ver se a gente de fato quer ficar ali comparado no ego, buscando resultado em poucas coisas, ou se a gente quer de fato se sentir essencial com nós mesmos. Que lindo, virginiano, que lindo. Agradeça por tudo que te aconteceu, porque é essa gratidão que vai te fazer essa conexão maior, sabe? Com a sua versão adulta, que é ela que cria, que transforma, que faz e que acontece. Tá bom? Essa foi a mensagem para vocês, espero que tenha ressoado de alguma forma. Gratidão infinita, voltem sempre. Se ressoou com o seu momento, curte, comenta, compartilha, assim a gente faz essa troca. Se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.